Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo número 6, apenas o 12, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que tem como tema a armadura de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 6, 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos meditar nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, acerca desta palavra. Mas Deus me trouxe um tema para esta noite chamado Estamos em Guerra, louvado seja o nome do Senhor. E é isso que eu quero mentalizar nesta noite, que estamos em guerra para a minha e para a tua vida, com um ensinamento para a minha e para a tua vida nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, nós sabemos, meus irmãos, que existe uma guerra que começou no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o inimigo, quando o anjo de luz, louvado seja o nome do Senhor, chamado Satanás, ele tenta tomar o lugar de Deus ou construir para ele um lugar acima do trono de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele é expulso junto com uma terça parte dos anjos do céu, louvado seja o nome do Senhor, porque o seu projeto não agrada ao coração de Deus. E aí, meus irmãos, nós estamos falando de uma guerra espiritual que começou entre Deus e o inimigo de nossas almas. E nós sabemos, meus irmãos, de que desde que a humanidade existe, por meio da vaidade, aleluia, Eva querendo ter, aleluia, o mesmo poder que Deus, o mesmo conhecimento que Deus, pecou. Louvado seja o nome do Senhor. Adão também pecou, louvado seja Deus, aleluia. E os seus filhos nascendo no pecado, começa ali uma guerra onde Caim mata o seu próprio irmão, e começa a guerra na humanidade, louvado seja o nome do Senhor. E de lá para cá nós já tivemos muitas e muitas guerras, muitos e muitos derramamentos de sangue, louvado seja o nome do Senhor. Lá nessa pós-modernidade, após dilúvio, louvado seja o nome do Senhor, nós tivemos 2 guerras mundiais, louvado seja o nome do Senhor. Fora as guerras localizadas, guerras, aleluia, entre países, louvado seja o nome do Senhor, que às vezes nem chegou ao nosso conhecimento, mas a humanidade vive em guerra, louvado seja o nome do Senhor. E algumas guerras nós temos a opção de não lutar, mas estamos vivendo recentemente um contexto de guerra, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aonde alguns voluntários foram ali para guerrear, a outros têm a opção de não lutar, de continuarem as suas vidas, louvado seja Deus. Mas alguns homens voluntários se colocam à disposição para defender uma determinada nação, a qual não quero mencionar, aleluia, o seu nome nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, que existe muitas e muitas guerras desde quando a humanidade começou a existir. Existem guerras ideológicas, existem guerras políticas, guerras religiosas, louvado seja o nome do Senhor, guerras familiares, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, que existem guerras, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, onde um homem defende uma ideologia, outro defende outra, onde igrejas lutam contra igrejas, louvado seja o nome do Senhor, lutam por território, aleluia, e isso não agrada ao coração de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas é inevitável as guerras no meio da humanidade, por causa da vaidade, muitas e muitas vezes por causa da disputa de espaço, muitas e muitas vezes por falta de sabedoria, louvado seja o nome do Senhor.